Você quer começar? Ah, sim, para não esquecer. Boa noite. Estamos oficialmente dando início a mais um encontro estadual de história da ANPUL. Está abaixo. Então, quero prestar aqui a minha saudação para vocês, todos que se inscreveram para mais este evento, o 27º Encontro Estadual de História, e assim como as pessoas que estão também assistindo pelo canal da ANPUL no YouTube. Eu quero cumprimentar a diretoria do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Unicamp, representado pela professora Andréa Galvão, diretora do Instituto, que abriu as portas deste espaço para trazermos este evento. E assim como o professor Michel Nicolau Neto, diretor associado. Inicialmente, quero agradecer especialmente uma pessoa que, apesar de não estar hoje presente aqui neste evento, ela foi fundamental para que ele existisse aqui em Campinas. É a professora Josiane Francia Serrazoli, do Departamento de História da Unicamp. E por que estou destacando aqui a importância da professora Josiane? Quando nós trabalhamos e, de uma certa forma, procuramos realizar um evento, há todo um processo de preparação e que, no caso da ANPUL, ele começa exatamente durante o evento. Então, no momento da assembleia, teremos já essa discussão sobre o próximo evento, a temática a ser tratada, e assim fizemos há 2 anos atrás, quando pensamos em realizar este evento aqui na nossa, vamos dizer assim, co-irmã, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. No entanto, ao final de 2023, para ser bem sincero, já no final de dezembro, fomos surpreendidos com um cancelamento do evento que seria realizado naquela instituição. Havíamos pensado realizar aquele evento porque Campinas, este ano, completou 250 anos de história, e o curso de história daquela instituição é um dos mais longevos do país. Uma oportunidade de aproximar os estudantes daquela instituição com aquilo que se faz de mais avançado na pesquisa em história. No entanto, de forma unilateral e sem maiores explicações, esse evento foi cancelado. E nesse contexto, a professora Josiane, com quem eu já tinha trabalhado anteriormente, né, na gestão em que ela foi presidenta da ANPUL, no momento inicial da pandemia, quando, inclusive, o evento que seria realizado na PUC de São Paulo teve que ser adiado, e realizamos o primeiro encontro virtual da história da ANPUL São Paulo. Então, a professora Josiane foi a primeira pessoa que eu procurei aqui da Unicamp para
me desabafar e, ao mesmo tempo, procurar o apoio dos colegas aqui da Unicamp. Então, esse meu especial agradecimento à professora Josiane se dá em virtude dessas circunstâncias. Eu quero também agradecer aos colegas da diretoria que acolheram essa proposta de apoiar a gestão iniciada em 2020. Eu quero agradecer especialmente a Silvia Baceto, ao Antônio Simplício Almeida Neto, acredito que ele não esteja aqui, mas são duas pessoas muito importantes que, desde a gestão iniciada em 2020, têm sido conselheiros importantes. E as demais pessoas que acreditaram, né, nessa proposta de realizar um evento dessa magnitude na PUC de Campinas. Lindener Pareto Júnior e a Juliane Meirelles, aqui à minha direita também. Enfim, quero agradecer também a participação nessa diretoria da professora Luana Saturnino, que é coordenadora também da pós-graduação aqui da Unicamp. E não poderia deixar de mencionar que, durante essa gestão, nós tivemos a perda de uma colega que sempre atuou, sempre esteve presente nessa instituição. E, para demonstrar o nosso sentimento de carinho, a Ana Maria de Almeida Camargo, amanhã, pela manhã, estaremos realizando uma mesa redonda em homenagem ao trabalho e ao legado que ela deixou. Eu também quero agradecer o imprescindível trabalho e a contribuição do João Henrique Orsi Flor, que tem secretariado os trabalhos dessa gestão e está nos ajudando muitíssimo, assim como todos os membros do Conselho Consultivo dessa diretoria, dentre os quais muitos se encontram aqui. E um agradecimento especial eu quero fazer também, sobretudo, à comissão organizadora que se constituiu a partir dessa mudança de planos. E aqui está presente a Raquel, que, como chefe de departamento, ela e a Josiane trabalharam incansavelmente na constituição dessa comissão local para poder acolher a todos vocês de modo o mais perfeito possível. É lógico que, como um evento presencial, é muito diferente de um evento virtual. E problemas ocorrem, mas sabemos que todos nós, né, estamos ansiosos por ter esses momentos de confraternização, de conversas, de trocas intelectuais importantes e fortalecer os nossos laços dentro desses momentos que estamos vivendo. De todo modo, quero aqui nomear cada pessoa que tem contribuído para que este evento ocorra da melhor forma possível aqui durante estes dias. Então, a Raquel, que está comandando esta equipe importante, a professora Josiane, o professor Rodrigo Camargo de Godoy, que é o coordenador do curso de História aqui da Unicamp, o Tiago Biasotto, a Ali Brenner Nogueira Pereira, a Patrícia Menezes, o Luiz Fernandes e a Lúcia Helena Oliveira, bem como toda a equipe de monitoria. A todos eles quero deixar o meu muito obrigado. E, finalmente, eu estendo a minha gratidão a todos os colegas das mais diversas instituições que têm participado e construído cada evento a cada biênio da AMPU. São colegas de instituições públicas, privadas, de diversos níveis,
contribuindo para que os simpósios temáticos tenham relevância dentro da nossa associação, para que os grupos de trabalho se fortaleçam, para que minicursos sejam apresentados, enfim, toda uma programação bastante diversa possa enriquecer a cada um de nós. E eu não poderia deixar de também mencionar aqui a sempre importante parceria da Ampul São Paulo com a Ampul Brasil, a Ampul Nacional. E né, teremos aqui a grata alegria de termos a presidenta da Nacional abrindo oficialmente o nosso encontro. Eu passo a palavra para a professora Raquel Gomes, que também irá tecer algumas palavras, e, sem dúvida alguma, espero que todos nós tenhamos aqui um ótimo evento, como acredito, já começamos desde pela manhã, quando o Fórum de Graduação trouxe questões importantes para a discussão do tema central da nossa semana, que é História, porque ainda falar sobre isso. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas e todos, espero que vocês estejam bem. Gostaria de reforçar as palavras que Paulo disse há pouco, principalmente sobre a acolhida feita com muita prontidão pela nossa direção, pela professora Andréa Galvão e pelo professor Michel Nicolau Neto, também pelos colegas do Departamento de História. E mais do que isso, acho que mais do que a comissão, enfim, Paulo disse que eu estou comandando isso, não estou comandando nada não, que é uma autogestão. Enfim, eu gostaria justamente, sabendo que tem um esforço muito grande vindo aqui, de destacar alguns desses grupos, principalmente na figura dos nossos funcionários, da Secretaria de Eventos, Extensão, nosso jornalista Valério, nossos colegas da Secretaria de Graduação, Secretaria de Pós-Graduação, Secretaria de Departamento. Tem sido um esforço diferente do usual para professores e professoras. Eu também aproveito para pedir desculpas por qualquer tropeço, por qualquer eventual falha, pelo cabo da sala 21 que não estava funcionando. A gente espera estar com tudo sanado amanhã. Enfim, então são as várias listas de problemas que a gente vai empilhando, e queria agradecer, acima de tudo, aos nossos monitores, a nossa equipe de monitoria que tem se dedicado ao evento e que tem feito isso acontecer, né, com toda a burocracia envolvida e cuidando para que a gente tenha um melhor evento possível, já que essa questão que a Ampul coloca no seu encontro permanece fundamental, né? Então, bem-vindos, obrigada pela confiança no nosso trabalho, que a gente tenha ótimos dias de troca, de debate, e, por favor, tendo qualquer problema, qualquer dificuldade, recorram a gente está muito feliz por poder acolhê-los, acolhê-las. Bem-vindos. Bom, sem mais delongas, então nós passamos a palavra à professora Ana Maria Veiga, que estará apresentando a sua fala sobre a memória Ampul e as lutas pela história. Esse é o tema da conferência que abre, portanto, a nossa programação. A professora Ana Veiga assumiu a coordenação geral da Ampul, trazendo um resgate importante a partir desse projeto de memória da nossa própria instituição. E eu parabenizo a professora Ana Veiga pelo cuidado, carinho com esse material importante da nossa própria história enquanto instituição. Então, nesse sentido, desejo, né, que este projeto, né, chegue a bom termo e que nós
historiadores e historiadoras, possamos aproveitar esse material que vai estar disponível para futuras pesquisas sobre a nossa própria identidade. Tá, ok? Muito obrigado. Aí depois eu fico com o mouse aqui. Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês, né? Eu sou nascida em São Paulo, paulistana. Eu já saí daqui faz muito tempo, mais de 30 anos, e fui buscar meus caminhos aí em outros lugares, primeiro no Sul e agora, nos últimos 7 anos, no Nordeste, né? Eu sou da Universidade Federal da Paraíba, e eu acho que esse ser da Universidade Federal da Paraíba é o que me faz estar aqui hoje falando com vocês. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Eu agradeço muito ao convite, ao Paulo, grande parceiro de jornada aí, né, pela estadual, mas também o parceiro das arrumações do Centro de Documentação, né, Paulo? Lá na sede, na USP. Pegamos juntos aí essa parte. Então, a minha fala, embora ela seja intitulada Memória AMPU, né, mas ela vai falar de várias questões também, não apenas do projeto Memória, que depois eu vou mostrar um pouco ali o site para vocês, né, e como que esse projeto está sendo disposto ali agora, junto com outras... eu não gosto da palavra inovação, mas vamos dizer assim, né, outras ações que a gente está fazendo e está trazendo para divulgar, tá certo? Então, tudo bem, qualquer coisa eu posso pôr no mousepad mesmo. Então, assim, eu acho que ocupar esse cargo hoje, né, na AMPU, na Associação Nacional de História, é, no mínimo, uma tarefa desafiadora, né? Do modo como as disputas profissionais foram se configurando nessa última década, principalmente desde o golpe, né, de 2016, e eu ousaria dizer que desde 2013, pelo menos, né, a história e as nossas carreiras, elas entraram, né, na urgência cotidiana de se autojustificar. Então, assim, né, de um lugar de prestígio que essa comunidade historiadora sempre teve, né, nós passamos a ser vistos, historiadores e historiadoras, com certa desconfiança, vamos dizer assim. Principalmente pela propagação dos ideais e visões terraplanistas. Como se a gente entrasse nas salas de aula, né, para inventar histórias, vamos dizer assim, a velha história com E, né, de acordo com ideologias apenas, e não acionando o método científico de produção de conhecimento que nos é tão caro e que nos constitui como profissionais, né. Então, essa onda conservadora e o retorno da extrema-direita vieram com a especificidade do domínio das TIs, né, das tecnologias da informação, em tempos de redes sociais agudizadas, vamos chamar assim, né, numa escala que é invasiva, né, dominando aí mentes e corações, produzindo mentiras, né, que colonizadamente a gente aceitou chamar de fake news. Então, assim, falando um pouco da história da AMPU, eu nasci em 68, né, ano do AI-5. Então, um período assim de recrudescimento desse regime militar brasileiro. E aí muita coisa eu só fui entender depois de adulta, né? Mas eu quero dizer que eu vejo a AMPU hoje nesse momento que é um momento de auge, mas espero que também já de declínio dos conservadorismos, né? Vamos torcer para isso e trabalhar para isso. Mas eu vejo a AMPU de um modo semelhante aos momentos que a associação passou no período da ditadura civil-militar, ou ditadura civil empresarial-militar, né, como preferirem.
quando ela teve que encampar também a luta pela própria disciplina, né? Então, a gente está falando de uma associação que foi criada para dar conta dos interesses de professores universitários de história, isso lá em 1961, né? Mas que passa a ser convocada a assumir uma postura mais política, com a diluição das disciplinas História e Geografia em Estudos Sociais, né? Sem contar a perseguição a profs e profas aí da área de humanas, né, com aposentadorias compulsórias e uma intensa vigilância a qualquer tipo de manifestação que pudesse ser considerada subversiva. Isso remete a gente a alguma coisa aos tempos atuais, né? Essa questão das perseguições, de gravação de aulas, né, de acusações, enfim, contra professores e professoras em sala de aula, passando por cima daquilo que a gente considera e que preza muito, que é a liberdade de cátedra, né? A liberdade de cátedra ela é usada de uma outra maneira para justificar e avalizar, né, esses tipos de licenciaturas que vêm realmente para competir com o nosso meio hoje e que não dá para a gente dizer que não sejam licenciaturas em História, infelizmente, né? Falar um pouquinho também sobre isso. Então, para além da situação dos colegas na época, né, nos anos 70, foram estudantes de graduação e de pós-graduação em História que vieram colocar a demanda da luta pela disciplina, né? Tinham início aí os primeiros encontros, os congressos nacionais de estudantes e toda a repressão que eles atrairiam sobre si. Considerando então as devidas proporções, né, a luta pela história, ela reemerge com força nos nossos dias e a gente continua aqui lutando pela nossa disciplina, pela nossa profissão. Então não tem como não falar sobre história e não lutar pela permanência da própria história como um campo profissional e de conhecimento científico. Então, por isso que a gente precisa falar sobre história, né, e por tantos outros motivos também. E como é que isso acontece dentro da AMPU, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a AMPU, até a última diretoria, né, até a última gestão, essa última gestão ela ainda era composta por 9 pessoas somente, para dar conta de todas as demandas, né, incluindo os editores das 2 revistas, a RBH e a História Hoje. Né, então, assim, ali na operacionalização mesmo, tinham 7 pessoas responsáveis, né. A Cristina Meneghello, aqui da Unicamp, obrigada, Paulo. A Cristina Meneghello, aqui da Unicamp, também, ela fez parte dessa gestão, né, ela sabe, ainda hoje eu estava consultando ela sobre algumas questões ali, que a gente vai começar a mexer agora, e como as pessoas tinham que se multiplicar, além de dar conta das salas de aula, né, porque a gente não é dispensado para esse tipo de trabalho, ainda dá conta de todas as demandas que foram aumentando muito com o passar dos anos, né? Um legado importante que essa gestão anterior deixou para nós foi justamente a mudança de estatuto, né? Que esse novo estatuto possibilitou a ampliação da diretoria. Então, hoje, nós temos uma diretoria ampliada e colegiada. Então, não tem mais essa figura, né, de a presidenta ou o presidente da AMPU, a gente trabalha e muito coletivamente, né? Então, tem 7 pessoas nesses cargos fixos, incluindo o das 2 revistas, e mais 11 diretorias específicas, que contam com, no mínimo, 3 componentes. Esses 2 outros componentes a gente que acabou ajustando, porque realmente as demandas são muitas, né? Esse grupo que assumiu essa gestão, que agora completou em agosto 1 ano, né?
vem de uma chapa que foi composta por indicações, isso é importante a gente falar, né? Por indicações dos grupos de trabalho. Hoje nós somos 28 GTs da AMPU, né? Então, os GTs, eu gosto de dizer que eles são o coração da AMPU, né? Que é onde estão os envolvimentos, as pesquisas, né? As confluências de interesses e tudo mais. E também é um grande portal aí para a entrada de estudantes, né? Pelos GTs. Então, eu acho isso muito bacana. Então, a indicação foi dos GTs e das redes, como a Rede Amazônia de historiadoras, a Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros e a Rede de Historiadores LGBTQIAPN+. Eu entendo assim, né, que estar em rede significa assumir posicionamento político. Também, né? Essa união, ela acontece na busca de ações e políticas que enderecem grupos considerados minoritários dentro das hierarquias institucionais, inclusive da própria AMPU. Nós nos preocupamos com todos os tipos de assimetrias, entre elas as assimetrias regionais, pensando que as regiões norte e centro-oeste ainda não estiveram também nesse lugar que eu estou ocupando hoje, né, na presidência da AMPU, sendo que no Nordeste eu sou a segunda pessoa a assumir que representa uma universidade do Nordeste. O primeiro foi o professor Durval Muniz Albuquerque Júnior. Isso em 63 anos de AMPU, né? Então, o projeto Memória AMPU, ele ajuda a perceber a nossa entidade, que a nossa entidade ela esteve atrelada, historicamente, às seções São Paulo, onde é a sede, e não é ainda uma sede ativa, né, não tem pessoas trabalhando na sede, a documentação está junto com a AMPU São Paulo, né, embora esteja separada, mas no mesmo espaço físico, mas toda a nossa documentação continua em São Paulo, né. E outra seção estadual importante é a seção Rio de Janeiro, antiga seção Guanabara. Na documentação aparece, né, a seção São Paulo e a seção Guanabara. E, além disso, Minas Gerais, para completar um pouco esse triângulo aí, é a estadual com maior quantidade de pessoas associadas ainda hoje, né. Isso demonstra a potência da região sudeste, mas também nos fala sobre a centralização dos cargos administrativos, que antes eram tidos principalmente como cargos de prestígio, e hoje a gente sabe que são postos de trabalho voluntário, de bastante trabalho voluntário, né? Porque nós somos hoje 6.102 pessoas associadas. Infelizmente nem todas adimplentes, mas é um número bastante significativo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que as assimetrias ainda são grandes e elas podem ser consideradas ou não como prioridades, né, dependendo de interesses que são políticos, não são apenas profissionais, né. Então, a nossa diretoria colegiada, ela trabalha no sentido de redução de assimetrias em vários âmbitos, desde o ensino até a pós-graduação também. A gente tem esse trabalho, essa perspectiva, né, de impulso, de estímulo aos programas que ainda têm as notas mais baixas também aí no âmbito nacional. Então, a AMPU, né, no nosso entender, ela tem que ser uma associação de todas as pessoas associadas. Então, esse pertencimento, essa vontade de fazer parte da AMPU, né, de ingressar ou de permanecer, ela tem que estar daqui até o sul, até o norte, em todas as nossas regiões aí, e esse pertencimento muitas vezes vem com essa participação. Então, a gente priorizou isso também na Constituição da nossa chapa, né? Agora, falando das diretorias especificamente,
A gente tem 2 diretorias hoje voltadas para o ensino de história. Uma delas é para a educação básica, com o Tiago de Faria, do Instituto Federal do Distrito Federal, que está à frente, mas tem mais gente trabalhando junto. E outra voltada para licenciaturas e bacharelados, com o professor Francisco Egberto Melo, lá da Universidade Regional do Cariri. As 2 diretorias têm um grupo de colegas trabalhando juntos, né, com o apoio do GT Ensino de História e Educação. Então é muito importante essa relação direta com os GTs, né, para a gente conseguir realmente fazer as coisas acontecerem. O GT Ensino de História e Educação está promovendo, não sei se vocês têm acompanhado, mas lives pelo canal do YouTube da AMPU Nacional, né, que se chamam E o Ensino de História? Então, essas lives vão até abril de 2025 e sempre com um debate bastante importante. A última falou sobre o ENAD, né? Então, também as demandas que surgem aí no momento, a gente vai tentando acolher e fazer as ações. Com esse grupo, né? Ainda falando sobre ensino, nós estamos em todas as frentes possíveis nos debates recentes sobre o novo ensino médio, na frente Revoga BNC Formação, no Fórum Nacional de Educação, participamos da Conferência Nacional de Educação com 5 pessoas, né, na delegação da AMPU, na CONAI. Além disso, nós fizemos algumas reuniões com o MEC também, para buscar ampliação de cargos para pessoas formadas em História em órgãos administrativos, mas também para assuntos mais específicos, como o curso de licenciatura em História vinculado ao grupo Brasil Paralelo, né? Que prega o ensino de História de uma visão cristã da história, já que os historiadores doutrinários, somos nós, né, ensinam outras versões. Então, nesse momento, está sendo finalizado um dossiê, que alguns colegas estão trabalhando nisso, né, e com base nessa denúncia, a gente vai entrar com esse pedido de fiscalização junto ao MEC, fiscalização do curso, que teve nota 2 na última avaliação, né, e que era 100% em ensino à distância. Então, o MEC agora está realmente forçando para que esses cursos de ensino à distância tenham pelo menos 50% presencial, de atuação presencial, né? Então, assim, a preocupação de qual é o conteúdo que está sendo passado para os discentes, né? E pensar nesse conteúdo também como um projeto político. Então, assim, daqui a alguns anos, as salas de aulas vão estar cheias, né? Povoadas por professores e professoras formados por esses cursos e passando adiante essa mesma visão, né? Então, realmente, a gente está tentando fazer o que for possível nesse momento, antes que isso chegue tão longe assim, né? E um grande desafio que aparece para nós hoje é também tomar pé do que vem sendo ministrado em outros cursos também de licenciatura na modalidade EAD, né? Que chegam a ter mais de 4.000 pessoas inscritas apenas na licenciatura em História. Tá? A gente recebeu um convite semana passada para estar num evento de um desses cursos lá de Curitiba, e aí, bom, aí arrepia um pouco, né? Então a primeira reação é assim, não vamos, né? Porque a gente não é favorável a isso, essa massificação e tal. Depois a gente parou, conversou melhor, falou sim, vamos, né? Até para entender como é que isso funciona. E aí a gente entendeu como isso funciona sem conseguir ir, né? Porque aí a gente tinha um representante, que era o Wagner Geminiano, que ia participar, aí o Wagner entrou na sala EAD naquele momento, na sala virtual, e aí chegou uma pessoa, falou com ele e tal, daí ele percebeu que não estava acontecendo aquele encontro que a gente entendeu no convite que estaria acontecendo e que eles queriam a fala da AMPU,
e jogaram ele para 9 da noite para falar, sendo que ele estava lá no evento de Ouro Preto, né, de teoria da história da historiografia. E aí ele não conseguiu entrar, mas aí a gente entendeu que todas as falas estavam sendo gravadas para simular um grande encontro, né? Então, para vocês terem uma ideia do que a gente está passando, porque às vezes a gente está nessa bolha, né, que não só das universidades públicas, mas também e das escolas também, né, mas das particulares e tudo mais, mas a dinâmica tá muito dinâmica mesmo, sabe? Então, para a gente prestar um pouco atenção nisso também. Tudo que eu estou falando aqui, a gente vem pensando internamente na diretoria, mas a gente é super aberto para o diálogo, né, para receber contribuições, comentários, denúncias, seja lá o que for, né? Bom, então, por que eu estou falando isso também? Para a gente pensar que a democracia, assim como a história, é algo pelo que a gente precisa cotidianamente lutar, né? Que nada está garantido, as eleições municipais estão aí, né? Antigamente se falava de eleições municipais assim como, não, mas são as estaduais e a do governo federal que importam mais, mas não, a gente sabe que não, né? Enfim, o campo é um campo que vai sendo minado aos poucos. Bom, isso para dizer que a gente tem encampado também demandas práticas das mais diversas, né? Como foi o caso, vocês devem ter ouvido falar, talvez, do concurso de professores de história na rede municipal de Palmas, lá de Tocantins, né, que um associado nos procurou, depois, junto com ele, mais outros 2, apontando as inconsistências no edital, que o pré-requisito para dar aula de história era a formação em estudos sociais. Ou seja, aquele mesmo estudo social, né, estudos sociais e tal. E eu não sei se eles queriam dizer ciências humanas, mas, enfim, o edital estava lá com estudos sociais. E aí, o que a gente fez, né? Tinha outro ponto também, que era dada a mesma pontuação para licenciatura, mestrado, doutorado, era tudo a mesma pontuação no currículo, né? Então, a gente acionou uma assessoria que fez uma peça jurídica que foi protocolada e assinada pela Ampul Nacional, junto com todas as pessoas que participam da gestão da Ampul Tocantins. Então, assim, no dia seguinte já houve uma resposta e o edital foi modificado, pelo menos pedindo a licenciatura em História, né, para assumir essa vaga, mas algumas questões ainda ficaram pela metade, mas enfim, pelo menos o que era importante inicialmente foi alcançado, né. Bom, a Diretoria de Assuntos Profissionais e Relações Institucionais, com a Lara de Castro, que é do GT Mundos de Trabalho, né, vem atuando nessas questões também da nossa profissão, que foi regulamentado em 2020, né, mas sem haver a ampliação de vagas, um trabalho no sentido de ampliar as vagas, né, que agora a gente está buscando, mas é um trabalho longo e contínuo, que a gente espera realmente que as próximas gestões também venham a continuar, né, a dar continuidade. Ou seja, às vezes a gente tem que chegar nas instituições com a lei na mão e dizer assim, olha, não pode, tem que ser historiador, né? Por diante, a gente vai seguindo nesse sentido. Então, ainda sobre profissionalização, nós estamos planejando um curso, agora nós vamos lançar nossa agenda de cursos, né? Que vai de outubro até maio do ano que vem. E também lidando com a questão, pensando no próximo SNH, né, nosso Simpósio Nacional de História, que vai acontecer, agendem, né, aí entre 13 e 18 de julho de 2025, em Belo Horizonte,
né? Então, lá a gente vai oferecer oficinas de ensino de história, oficinas mais específicas mesmo de ensino de história. Não vai ter mais aquela separação, AMPU Educação. A gente entendeu que, primeiro, que é um grande problema para espaço físico, segundo, é um grande problema para quem vai passar 2 semanas em evento. A gente sabe que 1 semana já é muito difícil, né? Então, a gente começa o evento no dia 13 com os fóruns, com encontros do Conselho Consultivo, também, mas também com roteiros de patrimônio histórico-cultural, né? Então, quem chegar no domingo vão ter 4 roteiros à disposição, 2 na parte da manhã, 2 na parte da tarde, e esperamos poder participar também. Bom, então, sim, as oficinas, né? Contando, a gente está procurando também a Prefeitura de Belo Horizonte e as cidades no entorno, e também o governo do estado, que já é mais complicado, mas enfim, né? Para fazer com que essa formação também entre como carga horária, para que as pessoas possam, de fato, serem liberadas para participar. Bom, na área de patrimônio, a gente está com representação no IFAM, com a colega da Unirio, a Márcia Chuva. Nós vamos assumir também um assento agora no IBRAM, no Instituto Brasileiro de Museus, né? Temos representação no CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos. Tudo isso sendo acompanhado pela Diretoria de Patrimônio Cultural, Arquivos e Museus. Em maio, como presidenta da AMPU, então não fui eu, Ana, né? Foi pelo cargo mesmo. Eu fui empossada como conselheira do Conselho Editorial da Editora do Senado Federal, né? Então, também são trabalhos mais lentos, assim, mas é uma representatividade que a gente acha importante, né? Então, são vários espaços institucionais, políticos, né, que nós estamos assumindo, sempre pensando e agindo como categoria. E nós queremos ocupar todos os espaços possíveis que possam trazer apoio ou reconhecimento à nossa associação, consequentemente à nossa profissão. Está nos espaços de discussão da sociedade, levando a nossa formação e o nosso conhecimento específico. Uma das questões também com as quais a gente se preocupa é a pauta antirracista. E por que não a descolonização dos currículos, dos planos de ensino e até mesmo das nossas aulas, né? Incluindo autores e autoras negros e negras, indígenas, quilombolas, né? Mulheres, que parece que está dado, mas ainda não, né? Então, felizmente a gente tem várias pessoas LGBTs, trans, assumindo salas de aula também, né? Fazendo publicações. Enfim, então, junto com a questão, com a pauta antirracista, a gente também tem essa pauta pela equidade, né? E dentro da diretoria a gente vem trabalhando nisso. A Diretoria de Questões Étnico-Raciais e Pautas Antirracistas, um grupo coordenado pela colega Fernanda Oliveira, lá da URGS, do qual eu também faço parte. Tem promovido ações, como no ano passado, em novembro, a primeira jornada Petronília Gonçalves e Silva, que é uma intelectual muito importante aí na área da educação, né? No mês da consciência negra, mas a gente também vem buscando sair apenas das efemérides aí, né? E em breve a gente vai ter também dentro dos nossos cursos um curso de letramento racial e de gênero, com apoio da Renata Mello, lá da UNB, que é também da AMPU, Distrito Federal. A gente falando em equidade de gênero, né, também, a gente teve que esperar até esse ano, né, este ano de 2024, para ver equiparados os salários, né, gente, entre homens e mulheres no mesmo cargo. A gente que tem cargo público, que é funcionário público, a gente não percebe isso, mas isso acontece demais em vários lugares da nossa sociedade, né? Então, pensar que isso é uma vergonha e
e que a gente, no campo da história, também tem que batalhar por essa equidade, né? A pandemia veio mostrar, né, que a produção, tem pesquisas que mostram que a produção dos homens aumentou durante a pandemia, enquanto que das mulheres diminuiu, intelectuais, porque aí a gente percebe, né, quem é que tem que dar conta da rotina da casa, com o filho dentro de casa, com tudo isso acontecendo ali, né, no entorno. Bom, dito isso, eu quero passar para o site para falar um pouco o que a gente vem fazendo, né? Estou aqui em nome da Ampul para falar das nossas ações mesmo. Quem navegou pelo site nas últimas semanas deve ter percebido a mudança, uma leve mudança na logomarca, né? A gente alterou aqui um pouco nas cores também. A gente puxou um pouco para o laranja, né? E saímos do tradicional preto com o amarelo, ou preto com o amarelo que remete ao dourado. Peraí, deixa eu virar para mim. Então, bom, aqui vocês estão vendo ali, né, os banners que tem ali o prêmio de teses, que tem ali o prêmio da FENELON também, para ações de ensino, né? E aqui a gente tem algumas questões que são novas, alguns pontos, né? Que são o selo Ampul de certificação literária, que é um selo que está com edital aqui aberto, né? Que, por exemplo, tá para publicar um livro, quer assim que a Ampul certifique, né, com uma comissão tal designada para isso e tudo mais. A gente não tem verba, obviamente, para fazer as publicações, né, a menos quando a gente recebe dinheiro de emendas parlamentares ou algo assim, mas a gente pode fazer essa parceria com as editoras e colocar o selo Ampul também nas publicações. E não são apenas publicações acadêmicas. As pessoas associadas que tiverem publicações literárias também podem solicitar o selo Ampul de certificação literária, né? A gente não abriu para poemas, mas contos e romances a gente está recebendo propostas. O Memória Ampul, que nós vamos ver aqui, dentro do nicho História Aberta. Quem aqui lembra do site História Aberta? Conheceu o site História Aberta? Bom, eu faço essa pergunta porque daí a gente se certifica de que está indo pelo caminho adequado, né? Porque o História Aberta, ele era um site que ele foi, a Ampul pagava também, né, o domínio desse site e tudo mais, para o blog das independências. O blog, acho que vocês devem lembrar, porque era divulgado, né, os textos tal, apareciam nas redes, mas o site foi aberto para isso e o site acaba sendo deixado ali. Ficou lá com o blog, que é bastante material do blog das independências. Aí, quando a gente assumiu, a gente começou a olhar para o site e tal. Era um site ainda, já tinha uns 13 anos o site, ou mais um pouco. Um site mais burocrático, que você ia rolando até lá embaixo e tinha coisas já mais antigas. Daí a gente diminuiu essa parte, né? Quando você começa a rolar aqui as notícias, elas são mais curtas, exibir mais notícias, aí quem quiser pode ir lá para trás, né? Ainda tem a parte aqui das nossas revistas, os prêmios, e aqui, ó, a gente trouxe o História Aberta para dentro do site da Ampul como um nicho de história pública, né? E aí, o que se faz com isso? Como é que funciona, né? Podcasts aqui no banner, jogos digitais, então o banner vai dizer ali, aqui a gente explica mais ou menos, né, o que a gente pretende com esse espaço, e aqui vocês têm acesso direto, né, por exemplo, se quiser ir para o nosso canal, o canal da Ampul, tem ali as playlists,
eu gostaria que tivessem um pouquinho melhor organizadas, mas elas estão aqui e ainda... Tudo isso está sendo trabalhado, tá, gente? Foi aberto já, pode ser utilizado, mas ainda está em processo de construção. O memória eu vou deixar para daqui a pouco. Podcasts, por exemplo, para trabalho em sala de aula, tem várias possibilidades aqui. Como é que a gente chega nisso? Tudo por meio de um link. Então, vamos supor, o professor tem um podcast com seu grupo, né? Aí quer colocar no site da Ampul, manda a proposta para a gente, manda uma imagem, uma descrição e o link. E a gente vem e organiza aqui nesse nicho, né? Então, Segundas Feministas está aqui também, série 60 anos do golpe, um podcast da revista Tempo e Argumento. Então, todo mundo que foi nos mandando, a gente foi acolhendo. E a gente vem fazendo esse apelo para as pessoas enviarem material também, né? Aqui nos vídeos, a gente tem 2 web documentários que também estão lá na parte do material do GT de gênero. A gente tem revistas e a gente tem... Eu vou só abrir isso aqui para vocês darem uma olhada. Todo Direito é Humano, é um curta-metragem, tá? Bem rapidinho. Todo Direito é Humano, o link abre, né? E aí vem para curtas-metragens e tal, mas o que eu quero dizer para vocês? Que, na verdade, não era isso aqui que eu queria mostrar mesmo, mas, enfim... eu queria dizer para vocês que a gente tem recebido material, inclusive, de escola básica, né? Que tem nos mandado materiais assim. Então, tem um grupo ali discutindo na sala de aula, tal. A gente recebe, dá uma assistida e acolhe o material e coloca aqui também. Eu acho até que era nesse daqui. Deixa eu só dar uma... Não, aqui voltou para os vídeos. Aqui eu acho que entrou só a descrição e não entrou o link pro material, mas tudo bem, tá, gente? É bom ver os defeitos que a gente vai consertando. Agora aqui, por exemplo, tá em sala de aula, né? Isso funciona para vários níveis de ensino. A gente tem ali, o Evoluce, que fala sobre a Lucy, né? Nossa ancestral aí. Então, tem de pré-história, tem vários jogos aqui que foram enviados que são sobre Grécia, né? Então, você clica nos jogos e você pode acessar ou o jogo diretamente, se ele é jogado online, ou o link para baixar os jogos, tá? Então, conforme nós vamos recebendo, nós vamos colocando aqui também. Eu vou finalizar depois com memória, mas aí eu quero falar também aqui desse nicho do ensino de história. Aqui tem um link direto para as lives, né? Uma explicação sobre o que são as lives e as que já foram publicadas. Isso joga para o nosso canal. E o banco de dados, que esse é um trabalho que eu considero muito bacana, assim, um banco de projetos de ensino de história, em homenagem ao professor Marco Silva, e que aqui, bom, tem ali a curadoria do banco de projetos, né, com todas as pessoas que estão participando do GT, e aqui vocês podem entrar nos projetos e conhecer. BH Quem, BH é Nós, Histórias, Memórias, Trabalho em Equipe, pelo Centro Histórico Boa Vista, com alunos da educação básica. Igualdade de Gênero no Brasil, Conhecendo o Passado, Modificando o Presente, Construindo o Futuro. História dos Orixás, né? Foi em 2020 Covid-19, então são vários projetos que estão aqui de ensino voltados para o ensino de história. Ó, que bacana, Poemas dos Bombás de Parintins, né? Enfim, para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo, a gente gostaria de já estar com muito mais material, mas ainda não estamos.
E aqui o material dos grupos de trabalho, né? Então, aqui os do GT de gênero, vem dizendo qual que é o GT, né? O GT de teoria e história da historiografia, tem 2 aqui também, história e patrimônio cultural, GT da infância e da juventude, e assim por diante, né? 60 anos do golpe. E agora, assim, só para a gente finalizar, eu quero falar do projeto Memória Ampul, para dizer, né, que o projeto, a professora Silvia está aqui também, né, que faz muito parte dessa história, que esse projeto, ele teve início lá atrás, né, Silvia, quando a Ampul estava para completar 50 anos. Então, que isso aconteceu em 2011, né? Então, foi chamada uma equipe para digitalizar material, para disponibilizar esse material. Infelizmente, o único material completo que a gente teve digitalizado, mas que já é bastante coisa, foram os anais dos eventos desde o início, né? Então, se vocês correrem o site da Ampul, tem lá os anais. Mas tem muito material ainda na sede que não foi digitalizado, das sessões estaduais e também da nacional, né? Então, aqui, só para apresentar o projeto, quem está desenvolvendo o projeto com a gente é a professora Kátia Braghini, da PUC de São Paulo, deve estar aqui nos próximos dias, e também a professora Heloísa Gomide, que é lá de Goiás, né, que ela já estava começando a fazer esse trabalho em Goiás e agora ela vai cuidar dessa parte das estaduais. Então, assim, todo mundo que tem material, que tem um pouco dessa história para contar, a gente está fazendo esse apelo, né, que as estaduais vão reunindo esse material para ir passando para a gente colocando no site. Aqui a foto da primeira reunião lá em 1961, né, a gente vê, né, a formalidade, todo mundo de terno, assim, né, bacana de ver como que também era constituído naquele momento esses encontros e associações. E aqui a certidão de regulamentação da Ampul, datada de 1962, né. Aí aqui a gente, por enquanto, é pouquíssima coisa, a gente colocou isso aqui para poder botar o material no site já, mas esse material está sendo trabalhado com o Gabriel Berozzi, lá na sede. O Gabriel é estudante de História da USP, mas ele está trabalhando para a gente como prestador de serviço, por já ter feito esse trabalho em outros momentos. Aqui, por exemplo, projeto Memória Ampul de 50 anos, aparece ali a sinopse do que foi o projeto, né, de qual que era a perspectiva naquele momento. Ampul, 1962, ato constitutivo, que é aquele ali que está na capa, né. Esse aqui eu mostrei também lá no encontro da Paraíba, porque a Paraíba foi a estadual que mais mandou material, né. E aí eu estava mostrando lá para os meus colegas, aqui, ó, a ata de fundação da Ampul Paraíba, lá de 1967, escrita à mão, né, e falando, daí chega aqui no final, tem as assinaturas, daí eu falei, quem é que conhece alguém daqui? Sempre tem um colega que conhece alguém, né, que foi estudante, aluno, alguma coisa assim. Enfim, então vocês podem também mandar material. Aqui tem a Ampul de Florianópolis, mais recente também, 2015. Então, tudo que a gente está começando a listar está vindo para cá. E as fotos, espera aí que eu saí do memória. E as fotos também estão, as fotos que já estavam no Drive, a gente passou para cá. Primeira logo da Ampul, né, de 61. Aí as fotos, muitas delas com descrição na parte de trás, né, ou aqui assim na parte de baixo, como essa aqui que está na nossa capa. E aí vocês podem ir conhecendo um pouco dessa história.
Mais adiante a gente espera ter fotos de vários outros momentos e também dividindo pelas sessões estaduais. Tá? Então, é um projeto, né, que a gente gostaria que tivesse sido levado adiante, porque quando a gente assumiu a Ampul, a gente não sabia desse projeto que tinha sido começado em São Paulo e bastante coisa sido feita lá em 2010 para 2011, né? Então, eu acho que a nossa memória, como historiadores e historiadoras aí, é algo que tem que ser preservado, é algo que tem que ser ampliado, é algo que tem que virar material de pesquisa, né? Então, é isso que a gente gostaria de fazer e que a gente vai recomendar, assim, fortemente aí para a próxima gestão no processo de transição. Né? O nosso processo de transição, infelizmente, a gente pegou todo mundo muito atarefado, né? Foi muito difícil a gente conseguir se reunir com todas as pessoas componentes da gestão anterior, então a gente foi aprendendo muita coisa ao longo do caminho, mas a gente pretende, com a próxima diretoria eleita, isso lá por final de abril, começo de maio, a gente já pretende fazer uma transição mais longa para que esses projetos não se percam, para que esse trabalho todo que vem sendo feito, né, essas posições conquistadas pelos próprios GTs não voltem para o zero e tudo seja recomeçado. Né? Então, era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje, para vocês saberem um pouco como a gente está trabalhando, o que a gente vem fazendo. Eu quero dizer também que o selo Ampul, ele foi trabalhado dentro da diretoria de publicações, com Andréa Bandeira, Eunice Nodari e Patrícia Lessa. Os trabalhos estão sendo feitos também pela diretoria de cursos e história pública, né? Então essa relação dos cursos que vai sair agora, essa diretoria que está trabalhando, junto com as outras também interessadas, né? E que já falei da Kátia no Memória Ampul, mas a gente tem também a diretoria de comunicação e divulgação científica com a Samira Moreto, né, que é uma grande parceira nessa questão do site, né? Então, todas as reuniões sobre o site, as ideias, a adaptação foram feitas junto com a Samira, que é lá da Fronteira Sul, lá de Chapecó. Só para dizer que o blog continua aqui, tá? Então, todo o material do blog das Independências foi migrado para cá, e isso foi o que nos custou mais tempo e investimento também, né? Então, eu quero terminar dizendo que a gente finalizou esse primeiro ano de gestão, né? Temos mais um ainda pela frente, e dizer que a gente gostaria muito realmente que a Ampul continue sendo essa associação com a qual as pessoas associadas possam contar, né? E que nem sempre a gente vai agradar todo mundo, isso é certo, né? Mas podem contar com a gente no que precisarem, nós estamos abertos aí a receber as demandas, né? Porque aos desafios a gente responde com o nosso trabalho, com a nossa mobilidade, com as ações, né? Então a gente tenta ir ocupando realmente os espaços que nos são colocados. Então, no SNH de 2025, a gente vai lançar uma categoria pré-profissional, que a gente brinca, mas não é para infantilizar não, né? Mas a gente chamou de Ampulzinha, né, que é uma abertura desse caminho para quem já está engajado, para estudantes, né, de graduação que participam aí de grupos de trabalho, de grupos de pesquisa e que querem contribuir com a associação também, querem participar ativamente, politicamente da associação. Então era isso. Se vocês quiserem interagir, fazerem perguntas ou comentários, eu fico totalmente à disposição. Eu agradeço o espaço dessa conversa, eu agradeço mais uma vez a parceria com o Paulo, né? Esperamos poder também
continuar aí com a próxima gestão que vai assumir, com o eixo aí firme da professora Silvia, que continua também na próxima, né? Desejo um ótimo evento para vocês e viva Ampu, gente! Bom, boa noite, professora, todos e todas. A gente estende esse período agradecendo a professora Ana Veiga para questões, ansiedades, dúvidas, inquietações sobre a Ampu, os rumos da Ampu. Fiquem à vontade. Se tiverem ok, se estiverem tranquilos, ok também. Ah, sim. Sim, já a professora Lana está dizendo aqui que eu não falei para onde mandar as fotos, né, e o material. No caso, pode mandar diretamente para nós, através do e-mail secretaria@ampu.org, né, o Pablo que recebe, encaminha. E a gente está pedindo também para mandarem para as estaduais, né? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro eles também estão com um processo lá de limpeza de material, de disponibilização do acervo, né? Então, eu acho importante a gente ter isso. A gente combinou, inclusive com a professora Beatriz Kuchnir, que assumiu agora essa gestão, né? Que a gente vai fazer essas trocas. Quem tiver material vai passando para outra também, porque o ideal é que esteja tudo digitalizado, né? Então, mexam lá nos seus arquivos, né? O GT de Gênero, né, Lídia, começou já a fazer também esse trabalho de pedir as fotos, pedir a documentação dos GTs. Então, a gente gostaria muito que isso realmente começasse a funcionar para daqui a pouco o site estar pleno, né, com todas as atividades possíveis aí dos GTs e das diretorias também. Mais alguma? Atribuindo, né? Diga, Raquel. Só por estar com o microfone, né, já deixa a gente meio... Ana, eu queria te perguntar sobre as novas filiações e sobre aproximar uma nova geração da Ampu, porque a gente nota uma grande dificuldade em dar continuidade aos trabalhos, em aproximar os alunos de graduação, eles conhecem a Ampu muito tarde, né? Então, como é que a associação tem visto esse diálogo com os alunos da graduação e se existe algum projeto, algo em mente para promover uma maior divulgação da associação, enfim. Sim. Bom, no SNH de São Luís, no Maranhão, a gente teve mais de 800 inscrições de estudantes de graduação. É um número bastante importante, né? E é legal, assim, né, que nos eventos que eu tenho ido, de vez em quando vem algum estudante falar assim, mas a gente quer também entrar, às vezes é pessoal de centro acadêmico, né? A gente também quer participar da Ampu e tal. Aí, por isso, foi inclusive na reunião do Conselho Consultivo aqui em São Paulo, em 24 de maio, que a gente estava aqui reunido, que surgiu essa ideia realmente de promover essa ampliação da categoria, né? Pré-profissional, para poder trazer estudantes para junto da Ampu também. E outra questão é justamente essa de fazer... Hoje em dia a gente sabe, né, Raquel, que muita coisa passa pelo digital, que essa juventude está totalmente vinculada a essa perspectiva das redes, né, enfim... Então, de uma certa maneira, essa ação de fazer um site mais atrativo, de fazer um site que possa ter ali material historiográfico disponível e tudo mais, até para pensar em sala de aula, quem está fazendo estágio, docência, por exemplo, né, e outras
possibilidades também, quem já está dando aula. Então, são ideias que a gente vai tendo e vai trazendo. A própria questão do banco de dados, né? Então, banco de projetos, desculpa, eu falo banco de dados, mas é o banco de projetos, que inspiram outras pessoas, que inspiram profissionais, né? Então, eu acho que conforme a gente vai tendo as ideias, a gente vai buscando executar, mas é o que eu te digo, a gente sempre está aberto a novas ideias, né? Então, adoro sair de alguma fala, assim, com uma anotação, com algo assim que as pessoas também reivindiquem, né? Que é isso que a gente, que movimenta a gente também. Aí tem uma pergunta agora, eu sabia que tinha uma pergunta aqui guardada. Qual que é a relação, ou como é que vocês pensam, a Diretoria Nacional, a relação com as outras associações de história? Então, o pessoal de História Econômica, História da América, História Medieval, tem alguma... Porque aqui a gente discutiu, quando estava preparando aqui o encontro, se seria o caso de quem fosse associado, por exemplo, à Amplac, de História da América, se teria um desconto para participar da Ampul São Paulo, porque já tem uma filiação. Ah, entendi. Então, alguma coisa assim, se vocês já pensaram alguma coisa nesse sentido. Não, mas é uma boa ideia. Essas parcerias, né? Eu mesma tenho associações assim também que eu participo, né? Tipo a Associação Brasileira de História Oral, né? Que vai ter um evento agora em Joinville. Mas assim, normalmente as pessoas realmente elas são filiadas às duas, ou às vezes até mais, né? Associações. Mas é uma questão que a gente não tinha pensado, mas é um diálogo a ser feito com as associações que compõem a Ampul, porque acabam sendo viabilizadas pelos próprios GTs também, né? Os GTs vão lá, fazem a rede, fazem a sociedade, a associação tal, e aí acaba fazendo seu evento específico, né? Como que é seu nome, desculpe? Ah, sim, eu não conhecia pessoalmente. Então, eu creio que nesse sentido é uma ótima ideia para a gente levar para conversar. Tá? Obrigada. Mais alguma? Olá, boa noite. Olá. Eu sou a Renata, sou professora da Universidade Federal do Paraná e falo aqui do campo da educação. Né, eu atuo no campo das políticas educacionais e políticas curriculares, e quando a professora Maria começa a fala, né, de todos os ataques, o lugar que tem ocupado a história e a ciência como um todo, né, que a gente tem passado, me remete já essas disputas no campo da política educacional também que eu tenho disputado. Então, é só um comentário, gostaria de parabenizar a Ampul, e o que você diz aqui de ocupar esses espaços institucionais, né, eu acho que é super importante o nosso posicionamento público e político nesse momento histórico. Eu sou da ANPED, que é da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, então eu sei que é exaustivo, porque a gente tem, né, todos esses ataques, a gente faz notas técnicas, e você menciona aí um rol de ações que vocês têm feito, mas eu sempre brinco, falo, se não der certo, né, diretamente a nossa ação, fica como registro histórico, né? Isso fica registrado, essa resistência, esse posicionamento político tão importante. Então, é mais no sentido, como tem esse espaço de parabenizar a ação e de a importância de ocupar esses espaços políticos e institucionais, ainda que exaustivo, mas eu acho que tem um papel aí histórico importante. Parabéns. Obrigada, viu, Renata? Eu até esqueci de falar aqui, que tem um professor, não sei se vocês já ouviram falar, que o professor Pena, lá da Federal Fluminense, né, que ele está com um observatório e acolhendo essas denúncias aí de perseguição contra colegas e tudo mais, né, então é um espaço bem bacana que começou na UF, mas agora está acolhendo em âmbito nacional,
né? Então a gente também está num processo de aproximação com ele e com outras ações que estão sendo feitas para poder, da melhor maneira, também auxiliar nisso, né? Nesse acolhimento das pessoas que vêm sendo perseguidas aí nas suas aulas, né? Nas suas atividades, nas suas pesquisas, muitas vezes, né? Então, eu acho importante todos os esforços se unirem, né, para a gente tentar fazer um trabalho mais efetivo nesse sentido. Porque sozinho, às vezes, a gente não chega a muito lugar, né, a pessoa se sente acuada, às vezes se desespera, né, porque não é fácil, tem pressões assim que não são fáceis, não. Mas estando com esse respaldo, né, da associação e de outros incentivos, assim, para que ela se sinta acolhida, né, eu acho que é bacana. Muito bem. Mais alguém? Vou falar. Eu não ia falar, mas vou falar. Ô, Ana, eu estou encantada com este Memoriam Po, né? Porque fazendo uma retrospectiva dos meus 40 anos de professora de história, né, que era o orgulho, é um orgulho para mim, principalmente agora nós somos uma profissão, demorou, mas a gente conquistou esse espaço. Eu me lembro que na década de 80 eu era professora em Bauru, de uma escola pública, e eu montei um projeto chamado Olhando para os Telhados. Foi tão profundo isso que eu envolvia a Unesp de Arquitetura e a Secretaria de Educação de São Paulo incorporou. Nós trabalhamos com 34 municípios, na época era vinculado à diretoria regional, né, que incluía 34 municípios, como voltando para a história das cidades, olhando para os telhados, para aqueles prédios, as casas que se transformaram em comércio, e o tapume praticamente descaracterizava esse patrimônio. Então, nós fizemos visitas, né? E eu tenho o CD do lançamento desse projeto. Eu acho que é de ensino de história nas cidades do interior de São Paulo. Pode vir para o banco de então, projetos. Eu estava conversando com o Paulo, eu vou mandar para a estadual, né? Porque eu tenho os textos e tem um artigo na Revista Brasileira de História que publiquei isso lá na década de 90. Imagina, agora você está falando, eu falei, olha a memória aí que a gente tem que resgatar. Ana, bacana. Parabéns pela ideia e pela renovação. Parabéns, meu. Obrigada. E obrigada às que vieram antes também, né? Mais alguém? Fechamos. Bom, quero mais uma vez agradecer a presença da Ana Veiga aqui conosco, agradecer a vocês que estão prestigiando o início deste evento e desejo a todos que amanhã possamos desfrutar aí das nossas atividades mais uma vez. Então, uma boa noite de descanso. Boa noite. E até mais. Boa noite, gente. Obrigada.